noite, meus irmãos. Eu vou ter que pedir que, por favor, se coloquem de pé novamente, para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Pedro 5, de 5 a 14. 1 Pedro 5, de 5 a 14. Faremos a leitura de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos os pares, e o último faremos conjuntamente. Vários conselhos, votos, saudações finais e bênção. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje nós temos a última mensagem do livro de Pedro, 1 Pedro. A última mensagem da série Inabalável, a esperança do povo de Deus. Foram domingos que nós estudamos, fomos ministrados pela palavra do Senhor, e é certo que todos nós já sabemos que o objetivo principal de Pedro foi fortalecer uma igreja perseguida, sofrida. Gente que, ao entregar as suas vidas ao Senhor Jesus, começaram a passar privações, provações, perseguições injustas. Porque o povo de Deus prega o amor. Mas muitas vezes, ao pregar o amor, não somos compreendidos. Muitas vezes, ao pregar o amor, até a nossa família pode não entender. Por isso que Pedro traz essa mensagem a essa igreja. E interessante que depois de Pedro exortar os mais velhos, ele traz uma mensagem para os mais novos. E ele traz algumas advertências que nós vamos falar nessa noite. E a minha oração é que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E essas advertências é para que o povo permaneça firme na fé. É interessante nós observarmos que muitas vezes nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, colocamos uma fidelidade incrível ao Senhor,
Nosso coração se enche de esperança, de sonhos, de trabalharmos na casa do Senhor, de servirmos ao nosso Deus. Mas em todas as mensagens dessas noites que nós passamos aqui, nós entendemos que o crente não passa numa colônia de férias, ele enfrentará lutas. Algumas ele mesmo vai procurar. Muitas vezes por abrir alguma situação em relação a pecado, mas muitas também vão arrombar a sua porta. Mas independente da luta que você enfrenta, a palavra de Deus traz orientação e traz algo tremendo aos nossos corações, que é o fortalecimento da fé. E sempre a gente diz isso, que o mais difícil não é começar a caminhada, o maior desafio é permanecer nela. Por isso que você observe quantas e quantas pessoas já passaram pelas nossas igrejas. E cadê? Onde elas estão? Hoje nós sabemos, o número de desigrejados é algo violento. Alguns por sofrimentos, e muitas pessoas estão escrevendo a respeito desse assunto. Um dos livros mais lidos fala sobre o sofrimento em nome de Deus, perseguição dentro da própria igreja, sofrimento dentro da casa de Deus. Mas independente do que você passa, e eu não sei a sua história, não conheço a sua vida, eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo ministre ao seu coração nessa noite. E eu quero destacar, em primeiro lugar, a palavra traz aos nossos corações essa orientação: sejam humildes. E é interessante a gente falar sobre humildade para jovens, né? Porque a gente sabe que quando o adolescente ele está chegando ali por 12, 13 anos, antes, passando pela infância, se for uma criança tranquila, irmão, ele aceita a correção, né? E nós, como pais, nós sabemos que nós precisamos dar limites. É importante disciplinar os filhos, sim, em amor. Muitas vezes vamos ter que dizer não. Mas na adolescência, o mundo, o leque se abre, e muitas vezes por orientações e influências até de fora. Muitos adolescentes passam até a desafiar pais. E percebam que quem trabalha com adolescente ou tem adolescente em casa, é fácil observar a dificuldade que o jovem tem de ouvir os mais velhos. Às vezes não é só responder, até o olharzinho que eles fazem, vocês já viram? Eu digo que às vezes eles até desobedecem ou colocam aquele ar, né, de superioridade. Você já viu isso? Dá um nervoso, né? Mas é verdade. E Pedro fala para os mais jovens, mas é uma orientação para todos nós, dizendo que a humildade tem que tomar conta da nossa vida. Porque Deus, Ele não aceita a soberba. É interessante observarmos que em Provérbios tem vários versículos que comentam e falam que a soberba levará o homem à ruína. Mas há uma insistência muito grande nos nossos corações por esse pecado. Às vezes, situações da nossa vida onde achamos que nós vamos dar conta, que nós não precisamos de uma intervenção de Deus. E quando assumimos o controle de determinadas áreas da nossa vida, meu irmão, fique sabendo que a situação não dará certo. Principalmente situações na área espiritual. O Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações e nós podemos observar que a soberba,
é principalmente situações que nós somos advertidos e nós precisamos mudar o nosso coração. Alguns exemplos clássicos é a questão da obediência. Quantas e quantas mensagens são ministradas aos nossos corações sobre obediência? Quantas orientações práticas sobre o amor? Quantas orientações práticas sobre o perdão? Mas a soberba muitas vezes domina o nosso coração e por mais que você ouça, você coloca de lado e você tenta seguir a vida e não dará certo. E aqui essa orientação fala que nós precisamos nos cingir com a humildade, ou seja, tem que fazer parte da nossa vida. E é lindo quando nós manifestamos a verdadeira humildade diante do Senhor e nós somos tratados por ela e a própria palavra de Deus destaca que o Senhor em tempo oportuno nos exaltará. Não é você, é o Senhor colocando as coisas no lugar. Por mais humilhado que você seja, por mais perseguido que você seja, e uma ilustração clássica, que eu amo da palavra de Deus, é sobre a vida de José, no qual os próprios irmãos jogaram ele no buraco, venderam. Ele passou por diversas humilhações, momentos que possivelmente ele tenha pensado, não tem jeito, estou na prisão, me esqueceram aqui. E depois a vida dele muda totalmente, porque o Espírito Santo, os planos do nosso Deus não podem ser frustrados. Deus dá a última palavra e o Senhor levanta a vida de José. E ele passa a ser governador. E ele tem um encontro com seus irmãos. Os irmãos não o reconhecem. Mas no momento que José lança o olhar sobre os seus irmãos, ele os identifica. E o interessante é que quando ele se revela para os seus irmãos, o medo domina o coração deles, porque eles pensam, agora chegou o momento da vingança. Ele vai acabar com a gente. Ele tem o poder. E nesse momento, como o coração de José já tinha sido trabalhado pela dor, porque Deus não desperdiça dor. E como ele já tinha sido trabalhado pela humildade, ele olha para os seus irmãos em Gênesis capítulo 50 e diz, não fiquem preocupados e não tenham medo. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. Porque quando nós temos um coração humilde na presença do Senhor Jesus, a poderosa, boa mão do Senhor está sobre a sua vida, amém? E Deus coloca as coisas no lugar. Por mais que aos seus olhos, talvez as coisas, as situações estejam perdidas, para o nosso Deus não está. Porque Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Em segundo lugar, também diz a palavra do Senhor, no qual é tão falada nos nossos dias. E a orientação, a primeira, sejam humildes, e a segunda, sejam confiantes. Confiantes em Deus. E aqui fala sobre lançar, jogar fora, é o que devemos fazer em relação à ansiedade que toma conta do nosso coração. Porque muitas vezes a soberba faz com que você e eu, nós começamos a pensar que nós temos o controle de alguma coisa na nossa vida, e nós não temos. Meus amados irmãos, nós estamos aqui nessa noite. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã, vivos. A gente não tem o controle da nossa vida daqui a 5 minutos. Aí essa orientação de Pedro fala de forma
objetiva o nosso coração, dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, e preste atenção, porque o Senhor tem cuidado do que é dele. Você é dele, meu irmão, você está sendo cuidado pelo Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque nós servimos ao Deus da providência, uma doutrina na qual nós pregamos, nós cremos que o nosso Deus tem cuidado e o nosso Deus supre as nossas necessidades. Sejam confiantes. Quando você entrega as preocupações, o seu medo em mãos maiores, nas mãos de Deus, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. E eu descansarei nos Teus cuidados. Mas como é difícil isso, né? Às vezes nós agimos com a metade da entrega. A gente entrega, daqui a pouco a gente tenta pegar de novo para tentar resolver. E aí vem a palavra de Deus falando que é para a gente lançar, é jogar, é entregar. E a ansiedade, ela tem a tendência de nos estrangular, roubar a nossa paz, tirar a nossa alegria, deixar-nos cansados na caminhada. Quantos e quantos cristãos não conseguem dormir às noites, não conseguem ter um bom sono? Quantos cristãos vivem atormentados e sem paz e receberam ministrações a vida inteira? É claro que certos momentos você é estremecido, mas pela palavra de Deus você é convidado a confiar nos cuidados do Senhor com a sua vida. E nessa noite o Espírito Santo está te convidando. Me entregue. Me entregue a sua vida, as suas preocupações, os seus medos, toda ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado da sua vida. Em terceiro lugar, além de você tem que ser humilde, você tem que ser confiante. A palavra vem, sejam vigilantes. E é interessante como Pedro destaca durante a sua carta, que nós, como não estamos tirando férias nesse mundo, que é um mundo caído, ele recomenda, vigiem. O inimigo que veio para matar, roubar e destruir, ele tenta arrebentar com a sua vida, destruir os seus sonhos. Então, na caminhada cristã, o Senhor Deus quer fortalecer a sua vida, te aperfeiçoar para você permanecer firme, em nome de Jesus. E ele faz essa recomendação aos mais novos, mas os mais velhos também passam por situações no qual durante a caminhada, as investidas satânicas para te tirar do caminho, elas são pesadas. Observem até as nossas crianças, como elas são atacadas para que elas abandonem a palavra de Deus. Como elas são atacadas para que elas abram mão da palavra e comecem a acreditar em tudo aquilo que é contra a palavra, achando como são normais. E nós como pais, nós como orientadores, nós precisamos continuar pregando a sã doutrina, a verdadeira palavra do Senhor. Por isso ele ministra dizendo, sejam sóbrios, fiquem atentos, não fiquem dispersos nos pensamentos como alguém que está embriagado, vigiem. Observem as suas atitudes, o seu testemunho, seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de comportar. Porque você, como cristão, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas cuidado com o seu testemunho, porque nós podemos dar legalidades satânicas para situações em nossas vidas. E você pode perguntar, mas que palavra é essa? O que é isso? Brechas que nós podemos dar muitas vezes dentro das nossas casas por causa de pecado.
brechas que nós podemos dar em nossas vidas por atitudes erradas, nas quais nós recebemos orientações, mas por falta de obediência nós abrimos. E o diabo, ele começa a arrebentar em áreas específicas da tua vida. Por isso que Pedro nos chama a atenção. É necessário vigiar, é necessário fechar as brechas, é necessário obedecer a palavra, é necessário ter uma vida verdadeira, autêntica na presença do Senhor. Até porque o próprio Pedro, ele foi peneirado. Como ele foi tratado, como ele foi moído, como ele foi quebrado. A gente observa um Pedro lá no início da caminhada cristã. E quando você começa a ler as cartas de Pedro, você consegue enxergar outra pessoa. Aquele Pedro altivo, cheio de orgulho no coração, no qual falou que nada iria acontecer com o Senhor Jesus, que Ele iria defendê-lo. Aquele Pedro que tinha resposta para tudo. Aquele Pedro que negou Jesus foi quebrado. E aqui em sua carta, ele ministra amor puro para a igreja. Ele fala de humildade. Ele fala de coração quebrantado. Ele fala de perdão. Ele fala de aprender a olhar nos olhos. E ele fala sobre permanecer firmes no Senhor Jesus, custe o que custar. Por quê? Porque Deus deu uma oportunidade de recomeço para a vida de Pedro. Sejam vigilantes. Em quarto lugar, sejam esperançosos. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. Ele nos chama e nos faz enxergar que a presença do Espírito Santo na nossa vida, na caminhada cristã, ela tem objetivos claros. E até mesmo diante do sofrimento, ela vem para nos aperfeiçoar, consertar o que o pecado causou em nossas vidas, mudar a nossa história, nos colocar em ordem diante do Senhor. Ele também ministra que essa palavra vem nos firmar, firmeza na fé, certeza do Deus que você está servindo, certeza na caminhada cristã. Também vem para nos fortificar. O que isso significa? Dar vigor na caminhada. Para você não andar uma vida sem ânimo, sem saber onde vai chegar. Mas ele vem para fortificar e ele vem para nos fundamentar, ou seja, nos consolidar. Aquela certeza que nada pode roubar do teu coração, que é a certeza da vida eterna. E, meus queridos, é lindo quando você tem a oportunidade de você conviver com gente que tem uma convicção tão grande na fé, que nem o câncer, nem as doenças mais terríveis e temidas, e talvez em fase terminal, podem roubar a certeza de um crente firmado no Senhor Jesus. Eu já tive diversas oportunidades de visitar muitas pessoas em situações diversas de enfermidade. Algumas visitas que eu fiz, ao invés de pregar, essas pessoas que pregaram para mim. E eu sempre comento que foi até um dos motivos que eu escrevi meu último livro infantil, falando sobre morte para criança, que foi baseado na vida de uma senhorinha chamada Dona Edith, no Hospital do Andaraí, cerca de 20 anos atrás, no qual eu estava visitando e era paciente terminal.
E ao chegar no leito, conversando com ela, e ela disse: Leninha, eu sei para onde eu vou e eu não tenho medo. E na conversa com ela, ela ainda, como crente antiga, sabendo como as crianças ficam na igreja, ela me perguntou: você sabe, você se lembra como foi tua infância na igreja? Você era levada para a igreja? Eu disse: eu era levada para a igreja. E ela me fez uma pergunta curiosa, mas fato, que no meu tempo não tinha assim, muitas classes de infância na igreja que eu frequentava, e as crianças ficavam muito com os pais. E ela perguntou para mim: você dormia na igreja? E, gente, é fato, na minha casa as histórias eram fortes em relação a isso, que eu sempre tive um sono forte. Eu disse: dormia. E ela virou para mim e falou assim: e você dormia na hora do culto? Sim, eu ia cheirando as pessoas, porque às vezes eu não conseguia nem abrir meus olhos, mas eu achava minha mãe. E você acordava onde? Acordava em casa. E ela perguntou: você se lembra de quem te levava para casa? Eu falei assim: eu estava dormindo, mas eu tenho certeza que era o meu pai, porque ele que era forte para me levar. E eu só sei quando eu acordava, eu estava no meu quarto. E ela disse: assim vai acontecer comigo. Na hora que eu fechar os olhos para essa terra, Leninha, o meu Deus vai me pegar no colo e vai me levar para casa, para minha casa, a casa que o meu Jesus foi preparar, a casa que eu tenho certeza que eu passarei a eternidade com o meu Deus. E naquela tarde, lá no Hospital do Andaraí, como o Espírito Santo ministrou o meu coração, e até hoje eu carrego esse testemunho de vida da Dona Edith, porque eu tenho certeza que ela se encontra na presença de Deus. Por isso, sejam esperançosos. Em quinto lugar, sejam fiéis. É interessante que Pedro elogia, no versículo 12, Silvano, também conhecido como Silas. E ele fala do irmão fiel, de gente que permanece firme apesar das dores, apesar das dificuldades. E como eu tenho falado nesse assunto, principalmente para adolescentes, mas falo também para adultos, que a gente está vivendo uma geração com muita dificuldade de lidar com dor. Que às vezes na primeira pancada já quer sair, na primeira pancada já quer abandonar a fé, na primeira pancada faz bico com Deus. E Pedro fala de Silas, de Silvano, e os historiadores confirmam que é praticamente o mesmo que acompanhou Paulo na sua segunda viagem, que foi açoitado, que sofreu duras perseguições, foi preso, mas é aquele Silas que à meia-noite cantava louvores com Paulo na prisão, mesmo todo machucado, adorando o Senhor, apesar da dor. E Pedro destaca para mim e para você, que diante das tribulações, em nome de Jesus, vamos glorificar. Vamos exaltar o nome do nosso Deus. E é uma bênção quando nós temos irmãos firmes na fé, irmãos que nos encorajam na caminhada, irmãos que suas vidas pregam mais do que palavras, porque, meu irmão, palavras tem muita gente que tem, mas a maior pregação é a própria vida. E vida tem que pregar, irmão. Vida tem que pregar. Eu acho interessante trabalhar com adolescentes e crianças, porque para você trabalhar com adolescentes, você tem que ter vida, porque eles falam. Às vezes o adulto tenta dar um jeitinho, né? Você não vai expor a pessoa. Mas quem é professor de criança sabe muito bem. Principalmente nesse tempo de redes sociais,
quantas e quantas vezes durante esses anos que nós temos agora as redes sociais, crianças viram situações de tios e eles falam, por que o tio está apoiando isso? Isso não vem de Deus. Por isso que eu digo que é muito bom quando você tem a oportunidade de conviver com irmãos que têm fidelidade ao Senhor, porque tem pessoas que te puxam para trás, querido. Tem pessoas que deixam sinais de derrota em suas vidas e não se contentam com isso e querem desanimar você na sua caminhada. E eu não estou dizendo que você tem que se afastar dessas pessoas, mas em nome de Jesus, você precisa ser levantado para abençoar vidas. Quem passar por você que se torne uma pessoa melhor em nome de Jesus. Que você seja uma inspiração. Não porque você não tem problemas, mas porque você vai me manifestar a presença de Jesus diante das tuas lutas, sabendo que Ele está no controle da tua vida. Por isso que nós temos essa esperança inabalável. E por último, a última orientação, sejam amorosos. Sejam amorosos. E é interessante que ele fala nos versículos 13 e 14, e eu quero destacar aqui, porque ele fala sobre Marcos. Pedro, primeiro, ele envia saudações dos que se encontram na Babilônia, e o termo Babilônia pode ser uma referência disfarçada de Roma, porque a igreja estava sendo perseguida, Babilônia não existia mais. Mas o interessante é que ele destaca a vida de Marcos. E Marcos, nós sabemos que um dos relatos mais lindos dos evangelhos é do próprio Marcos, que era filho na fé de Pedro, que ouviu as histórias, que foi ministrado por elas, e escreveu de forma linda a caminhada do Senhor Jesus aqui na terra. Eu amo o livro de Marcos, eu amo o evangelho de Marcos. Como ele é aberto, como ele é claro, como é um evangelho que evangeliza de fato, de forma tão fácil e claro em suas palavras. Mas é o Marcos também, que numa das viagens de Paulo e Barnabé, estava muito novo, Marcos, e ele não aguentou a pressão e ele abandonou a viagem missionária. E nesse exato momento há uma conversa séria entre Paulo e Barnabé, e Paulo vai para um lado, aborrecido com Marcos, e Barnabé vai para o outro, levando Marcos. Mas é interessante que lá na frente da caminhada de Paulo, aquele Marcos que tinha dado trabalho, aquele Marcos que estava começando a sua caminhada, aquele Marcos que possivelmente não tinha maturidade suficiente para enfrentar um campo missionário. Lá na frente, Paulo relata, me traga Marcos, porque ele é útil a mim. Ele é útil na caminhada, ele vai me revigorar, ele vai abençoar meu ministério. É gente que eu quero perto. Por quê? Porque diante das lutas nós somos tratados para nos fortalecer, para você enfrentar os embates na vida. Por isso que a palavra de Deus fala sobre sejam amorosos, relatando a vida de Marcos. Por quê? Porque o amor é ministrado nos relacionamentos cristãos. E como é revelado isso? Porque na hora do aperto, meu irmão, você sabe quem está do teu lado de fato. E é tão bom contarmos com amigos mais chegados que irmãos. É tão bom a gente contar com gente que está no nosso sofrimento, que nos acorde no momento difícil. É tão bom você ter a oportunidade de dar boas gargalhadas com os teus amigos, mas você ter certeza e convicção que eles estarão com você no momento da dor. É maravilhoso saber que enquanto você às vezes está
passando por dificuldades, você joga lá o nome e pede para os seus irmãos, lá no grupo do WhatsApp, eu preciso de oração, e você sabe que tem um batalhão de gente. Tem gente orando por você, intercedendo pela tua vida. É maravilhoso reconhecermos que esse amor que nos une, Ele nos trata, Ele nos limpa e Ele nos fortalece na caminhada cristã. Por isso que a gente precisa de igreja. Na última vez que eu preguei aqui, à noite, eu até relatei algo que eu ouvi numa das pregações do reverendo Jeremias Pereira, no qual ele queria se tornar um conferencista, pregando, sair da igreja onde ele trabalhava e só pregando, igreja em igreja. E ele foi conversar com o falecido reverendo Antônio Elias, que é de Niterói, que era um amigo tremendo na vida do reverendo Jeremias, e o reverendo Antônio Elias disse para ele: não faça isso, você precisa da igreja. Além de orar por você, ela te coloca no lugar. Você precisa também enfrentar as dificuldades nos relacionamentos para você ser aperfeiçoado para a honra e glória de Deus. Ela te deixa mais humilde, ela te deixa mais quebrado, mas ela te deixa também mais perto de Deus. Quando você tem certeza que você não foi chamado por homens, você foi chamado por Deus. Porque, meu irmão, nós somos falhos e algumas vezes nós vamos se encostar. Algumas vezes nossas opiniões serão diferentes. Algumas vezes você vai ficar chateado. Mas pela misericórdia de Deus, o Evangelho nos ensina a acertar as nossas vidas, a liberar perdão, a pedir perdão e seguir na caminhada com o coração livre, leve. Por isso que a palavra de Pedro diz: sejam amorosos, e esse amor não pode ser por palavras, ele tem que ter por atitudes. Tem que ser algo firme, algo que haja tratamento, algo que manifeste cura, para que sirva de testemunho para os mais novos. E a igreja, sim, prossegue na sua caminhada, na certeza, concluindo, que a paz do Senhor habitará no nosso meio. Porque nós teremos a paz do Senhor diante da obediência à sua palavra. E Pedro, ele finaliza o livro falando sobre paz. Mas como paz para uma igreja perseguida? Como paz para uma igreja sofredora? Por quê? Porque nós servimos ao príncipe da paz, que é a própria paz. A nossa paz não depende das situações que nós vivemos. A nossa paz é presente do alto, que vem para os nossos corações. Por isso que é a paz que o mundo não entende. Não tem como compreender. Não tem. Por isso que às vezes, por mais que você esteja sofrendo, você chega num velório de crente, parece que é festa. Você começa a louvar com toda a certeza do teu coração o que você está dizendo. Só um até logo, não é um adeus. Por isso que diante das lutas que nós passamos, quando chega a maturidade espiritual, você começa a observar que já não te assustam determinadas situações, porque você sabe que Deus colocará tudo no lugar. Às vezes eu tenho essa sensação, para quem gosta de futebol sabe, e para quem torce por algum time, que às vezes está perdendo muito, não vou falar do Vasco, mas às vezes num jogo que está pegando fogo e lá no final, está nos últimos minutos e dá o gol. Muda a situação toda. Eu não quero comparar a tua vida espiritual com um jogo de futebol, mas eu quero te dizer que não é nem pelo teu esforço de fazer o gol. Eu quero te lembrar, através da palavra de Pedro, que a sua esperança é inabalável, porque quem dá a última palavra é o Senhor Jesus.
A esperança é Ele, é por Ele, é para Ele. É Ele que fortalece você. Obedeça a palavra, siga a tua caminhada. Mesmo que você perceba que você está numa situação que parece um jogo e você está perdendo. E quando você amadurece na fé, você vai cair de joelhos, jogar tua ansiedade diante do Senhor, ter uma noite abençoada de sono, como disse o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. E apesar das batalhas continuarem durante a semana, você sabe que a dor não é para sempre, ela vai passar. E você vai amadurecer. E você vai se levantar como testemunha viva dessa esperança. Porque a maior declaração de amor que Deus dá à sua família, às pessoas que estão dentro da tua casa, às pessoas que convivem com você no seu trabalho, às pessoas que convivem com você na igreja, a maior declaração de amor é sua própria vida, que é uma carta aberta da esperança cristã. O Espírito Santo está dentro de você. Pregue. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, por encerrarmos essa série de mensagens no livro de Pedro, 1 Pedro, no qual ministra aos nossos corações de forma tão profunda e nos encoraja na caminhada cristã. Senhor, como eu disse aqui no início, eu não conheço as vidas das pessoas que estão aqui nessa noite, não conheço as vidas que estão me ouvindo agora pelo YouTube da igreja, Pai. Mas o Senhor conhece cada coração. É possível que tenha alguém em casa agora, Pai, que precisa do fortalecimento espiritual e a convicção absurda na alma da Tua soberania. Que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Porque nós podemos passar por momentos muito difíceis nessa terra, Pai. Mas nós servimos um Deus que não perde o controle de nada. E um Deus que nos faz enxergar que, como filhos do Senhor Jesus, nós já sabemos o final da história, porque está revelado na Tua palavra. A verdade sobre a nossa vida se encontra na palavra de Deus. E a vitória é certa em nome de Jesus. E não é uma vitória triunfalista, Pai, de um evangelho para bem-estar pessoal. É a vitória que fala sobre a eternidade em Cristo Jesus. Que o povo de Deus já manifesta aqui na terra que nós só estamos de passagem por este lugar. E mesmo de passagem, nós somos fortificados pelo Senhor a continuarmos na caminhada até o dia que o Senhor nos chamar, até o dia que o Senhor vier nos buscar ou nós iremos ao Teu encontro. Mas certos que enquanto estamos aqui, vamos viver a esperança inabalável, que é o resultado da perseverança dos santos em Cristo Jesus. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, nos abençoe nesta noite, nos conduz em paz para os nossos lares e que possamos, mesmo em meio a batalhas, adorarmos o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, e nós estamos aqui para louvar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.